Boa noite, nossos queridos participantes do evento Sim. Que honra ter vocês por aqui. Espero que vocês estejam bem, que estejam animadíssimos, porque nós aqui estamos por mais um webinar que vai ser assim fantástico e excepcional. Para quem não me conhece, eu sou a Wanda e junto com a Luísa, que já vai aparecer para vocês durante a semana, vamos apresentar aí essa série de webinars de conteúdo teórico, de conteúdo técnico, dentro dessa programação do evento Sim. E hoje, começando agora às 20 horas da noite, a gente vai ter o segundo webinar do dia, a respeito de uma temática dentro do curso de MBA em Gestão de Projetos. E antes de darmos as boas-vindas aos nossos participantes, aos nossos palestrantes, eu queria comentar com vocês que de hoje à sexta-feira, das 18 horas às 22 horas, a gente vai continuar tendo esses webinars de conteúdo técnico e no sábado, a partir das 9 da manhã, dia 12/12, vai ser a nossa grande festa aqui do evento Sim. Eu vou, inclusive, mencionar para vocês os nomes que estarão participando conosco e esperando por vocês. Então, quem são esses nomes? Primeiro, Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Lars Suriman, Márcio Balas e Matt Sorum. Todos esses 5 nomes fantásticos vão estar esperando vocês aqui no sábado. Então, vocês não vão deixar eles esperando, né? Certamente vocês estarão por aqui. E depois de toda essa programação, a gente vai ter um show de encerramento também fantástico com a banda oficial brasileira, que é cover do Queen. Então vai ser realmente imperdível. Eu espero que vocês já anotem aí na agenda. Não sejam aqueles que vão esquecer, que não vão estar presentes. Espero que vocês estejam aqui mesmo, porque vamos estar esperando por vocês. Combinado? E agora, partindo aí para a programação do nosso segundo webinar da noite, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, que são Marcelo Sorato, que tem uma carreira aí também estimável, fabulosa, de formação em engenharia pela UMC, uma trajetória de 35 anos no setor automotivo, nas áreas de engenharia do produto, e também, hoje, né, ele é líder global dos processos de manufatura da Goodyear. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Desculpa, pessoal, estão me escutando agora? Legal. Então, obrigado pela introdução, Wanda. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar passar um pouquinho para vocês do meu conhecimento, né, da área. E queria, na verdade, agradecer bastante o convite, né, do MBA da USP, da PSEG. E é um prazer, sempre que convidado, estarei aqui, né? É um tema que eu adoro, né? Eu sou um entusiasta aí do Lean Manufacturing, Lean Thinking, e quando o pessoal comentou, eu falei assim, pô, eu tenho que falar sobre isso daí, acho que vai ser uma apresentação bacana para dividir com todos vocês. Bom, eu não sei se a Carol, você vai falar um pouco também ou não? Segue em frente? Tá legal. Bom, pessoal, eu coloquei alguns slides, né? O meu objetivo aqui é a gente ter uma conversa assim, como se fosse um bate-papo mesmo, uma coisa mais informal. Eu não quero fazer uma coisa muito como se fosse uma aula, não é esse o meu objetivo. Eu quero passar um pouquinho para vocês o que realmente tem experiência de vida, que eu acho que é legal para vocês que vão estar enfrentando aí os próximos anos da carreira de vocês. Eu na verdade, também sou formado em MBA, né, nos Estados Unidos, e isso daí me ajudou muito na minha carreira, e eu espero estar contribuindo um pouco com vocês aí sobre o desenvolvimento da carreira de vocês. E não somente na carreira, né? Eu acho que também na vida da gente, isso aí tem
uma forte influência. E eu vou abordar esse assunto também sobre a vida pessoal na medida que a gente for desenvolvendo o assunto aqui. Bom, basicamente, né, quem é o Marcelo Sorato? Né? Como a Wanda comentou, eu tenho uma trajetória grande. Eu sempre tive áreas de tecnologia. Eu comecei como engenheiro de desenvolvimento da General Motors, e aí eu passei por diversas outras empresas, como Delphi, que inclusive tinha aí em Piracicaba, e depois passei por outras empresas como Harvey Meritor, passei como Jack Motors, que era uma empresa chinesa, e Benteler, que fica em Campinas, e mais recentemente na Goodyear. Estou há 7 anos na Goodyear. Comecei na Goodyear no Brasil, em São Paulo, e depois o pessoal transferiu o pessoal para os Estados Unidos. Hoje eu resido nos Estados Unidos como local, né, nessa área de tecnologia. O meu objetivo aqui seria passar para vocês, então, um pouquinho dessa trajetória e também alguns exemplos. Eu tenho aí algumas histórias de sucesso. A gente vai passar um pouquinho sobre os princípios das ferramentas Lean, que eu acho que é muito legal. A gente está dando uma pincelada, né? Porque, basicamente, quando eu for discutir um pouquinho as histórias de sucesso, eu vou estar, basicamente, trazendo algumas daquelas ferramentas e explicando onde a gente aplicou elas, tal. E isso aí vai ser legal para vocês. Mesmo que a gente não esteja falando sobre automotivo, a gente esteja falando de qualquer outra área, eu acredito que ela se aplica, né, em diversas áreas. E isso daí, basicamente, a gente vai poder também, durante aquela nossa conversa, no final, a gente vai estar podendo abordar isso. Depois eu vou deixar um pouquinho de espaço aí para perguntas e respostas, ver se eu vou dar uma acelerada aqui, porque para a gente ver se a gente tem um tempinho ainda para perguntas e respostas no final, tá bom? Bom, basicamente, né, o que eu acredito, né, muito dentro dessa minha trajetória é que toda vez que a gente melhora processo, tudo para mim foi baseado em processos, né? Então, melhorando o processo e eliminando os desperdícios, a gente alcança o sucesso que a gente está almejando. Então, você vai perceber que nos 2 casos que eu vou colocar, são 2 cases, né? Basicamente são assim, melhoria de processos e eliminação de desperdícios. E até eu estava comentando, né, que no lado pessoal, a minha avó foi uma italiana que migrou para o Brasil quando ela tinha 7 anos, e uma dificuldade grande, né, para aquele pessoal que chegava da Itália sem muita posse, e impressionante o que ela conseguiu na vida, né? Então, cara, com muito trabalho, muito esforço, mas muito disso foi eliminando desperdício. Então, eu percebia, por exemplo, ia na casa da minha avó, ela fazia o café, ela pegava o pó e usava, não jogava fora. A gente faz um bule de café enorme, joga tudo fora. Ela não, ela fazia um pouquinho, entendeu? Então, se você colocar na ponta do lápis tudo que você economiza, você vai ver que numa vida é um caminhão de dinheiro, né? Então, basicamente, é essa mais ou menos a trajetória que a gente acaba vendo da vida pessoal da gente e o que realmente a gente aplica nas empresas também. Bom, com relação ao Lean Thinking, né? Basicamente, só para dividir com vocês, basicamente é uma metodologia, né, que transforma processos, né, e entrega valor para o cliente. Basicamente, a gente tem que focar no cliente, né? E isso é realmente olhando para a gente fazer de uma forma mais eficaz, né, rápida, eficaz, e sempre olhando na parte de fluxo, né? A gente tem que otimizar os fluxos, né? E para isso você acaba reduzindo os desperdícios ao longo do caminho. Então, basicamente, basicamente essa definição que eu tenho do Lean Thinking. Algumas considerações que eu colocaria, né, do Lean Thinking seria a gente analisar todo o fluxo da cadeia de valor. Muita gente o pessoal acaba colocando um linguajar mais americano, né, que seria o Value Stream Mapping, né, mapeamento do fluxo de valor, que basicamente você olha da cadeia como um todo, desde a parte dos seus fornecedores, todo o teu processo interno e o teu cliente. Então, você olha como um todo, o fluxo completo. E também na parte de avaliação de variabilidades, a flexibilidade e eficiência de processos, que é importante, sempre naquele ponto, né? Manter foco,
com simplicidade, né? E sempre direto ao ponto. E sempre aquilo que a gente sempre fala, se você não mede, você não melhora nada. Então, você tem que ter métricas, né? Então, isso aí é essencial dentro dessa dinâmica toda que eu vou estar falando, né? E é claro que a gente sempre fala, isso aí todo mundo diz, né? Que tempo é dinheiro. E outra coisa que realmente, sempre quando eu faço os meus Kaizen, chão de fábrica, quando a gente melhora os produtos, a gente realmente tenta implementar as coisas, né? Porque se você quiser fazer o perfeito, né? Às vezes você não consegue. Então, você faz o ótimo, e a gente sempre fala que o ótimo é inimigo do bom. Então, faça o bom, né? E aquele conceito também de você fazer mais com menos, né? Então, seria algumas coisas, algumas considerações do Lean Thinking que vai ajudar a gente no decorrer dessa palestra aqui. Outro conceito importante é o tempo de ciclo, né? Então, quando alguém fala sobre tempo de ciclo, realmente você analisando o que você realmente precisa entregar, é importantíssimo você estar olhando sobre o ciclo, né? Você vai melhorar a satisfação do seu cliente, né? Porque você vai ser mais flexível, você tem processos mais enxutos, redução de estoques, inventário, consequentemente, você reduz risco, com certeza, porque você, imagina se você tiver algum problema e tiver grandes estoques, você vai ter que administrar todo esse estoque. Então, hoje, por exemplo, a gente tinha o conceito Toyota Production System, né? Que eles mandavam um caminhão para a sua fábrica e você tinha que pegar e colocar aquela quantidade que ele ia usar na próxima hora ou nas próximas 3 horas. Então, eles não tinham estoque. Por quê? Porque se realmente acontecesse algum problema de qualidade, ele não ia ficar aquele estoque monstruoso que você teria que gerenciar. Então, isso aí diminui o risco deles também, né? E a parte de produtividade é bem impactada nisso daí também, e eu vou explicar um pouquinho num dos cases que eu vou apresentar para vocês. E também essa parte de volumes, né, de entrega e na estabilidade dos processos. Eu sempre digo assim, né? Você sempre tem que forçar para você resolver os problemas. Você não pode ficar postergando, né, problema. Então, quando você tem alguma coisa focada e direto ao ponto, com os volumes menores, né, estabilidade de processo, você acaba focando nos seus problemas com mais facilidade. Aí eu vou passar um pouquinho alguns princípios, né, que a gente tem, são basicamente sete princípios, né. E eu peço desculpa aqui que acabei deixando em inglês aqui, os 7 Key Principles, né, do Lean Thinking, que seria basicamente o valor, a criação do valor, esse negócio de puxar em vez de empurrar, né? Você vai ter fluxo de materiais e informações, funções, responsabilidades e cultura, alinhamento de objetivos e melhoria contínua. Eu vou dar uma pincelada em cada um deles nas próximas slides, só para a gente entender um pouquinho cada um desses princípios aí. Então, no caso do valor, a gente sempre definir na perspectiva do cliente. Alguém vai falar assim, isso aí é de valor? Você tem que falar assim, o cliente, ele dá valor para isso? Então, você tem que olhar sempre na perspectiva do cliente. Às vezes, para você, tem muito valor, mas para o cliente não tem. Então, realmente, a gente vai tentar sempre focar na parte do cliente. E na parte de criação de valor, basicamente são assim, todas as atividades, aquilo que você faz, né, identifica que realmente vai trazer o benefício para o cliente. O que realmente o cliente está desejando pagar por aquilo. Então, se ele quer pagar por aquilo, é porque ele percebe valor naquilo. Outra coisa é essa questão de puxar. Sempre você vai ter que ter um sinal. Tá? Então, dentro do automotivo, a gente sempre falava de Kanban, né? Então, vinha um sinal que você precisava entregar a peça. Então, você só manda se pedirem. Se não pedir, você não para, você não faz nada, né? Então, você não faz aquela história de overproduction, ou seja, isso aí seria um desperdício. Então, nessa parte de puxar, é um conceito bem inteligente, bem interessante. Na parte de fluxo, né, você sempre vai estar olhando os fluxo de materiais e fluxo de informações. Então, como eu falei, você olha o Value Stream Mapping, né, o mapeamento da cadeia de valor,
desde o fornecedor até o teu processo interno, e você vai estar migrando para a parte do seu cliente. Você tem que analisar o fluxo dos materiais e o fluxo de informações para você ver se não tem desperdício nesses fluxos. Isso aí vai ser bem legal, que eu vou passar algumas coisas desses cases que a gente nota bastante. Essa história de fluxo de materiais é bem assim, eu diria que é apaixonante, né? Se você vê numa fábrica como funciona isso, é muito legal. Outras coisas com relação à parte organizacional, né? Você tem que ter as funções corretas, as responsabilidades e a cultura, porque isso tem que ser alinhado ao quê? A visão, né? Da empresa, e você vai conseguir entregar um processo mais adequado. E interessante a parte de objetivos, seriam aqueles cases que você tem que ter todos os elementos dos processos, né, interligados entre eles. Ou seja, se você tiver isso muito bem definido, você realmente vai estar entregando valor. Então, isso, objetivos, é uma questão muito, eu diria que, dentro dos cases que eu vou colocar, a gente coloca objetivos claros e que são que você possa entregar, você realmente vai perseguir com mais afinco. Agora, se você coloca um objetivo que está totalmente desalinhado, meio que você perde, né, o interesse das pessoas. Então, o objetivo é uma outra parte muito importante. E toda a questão de melhoria contínua, a gente sempre fala assim, né, reduzir custo, tal. Algumas pessoas comentavam umas frases para mim, falavam assim, é que nem cortar unha, né? Então, você sempre vai ter que estar aparando a sua unha, é que nem reduzir custo, né? Você vai estar sempre melhorando, então isso aí não, é uma constante. Então, você embute uma cultura, né, uma sistemática, né, que vai trazer realmente inovação, refinamento, eficiência para a sua operação, e qualidade. Então, esse conceito de melhoria contínua eu diria que é um dos principais pilares aí do Lean, né? Aí eu vou falar um pouquinho de desperdício, né? Então, porque quando a gente fala de melhoria, redução de custo, né, você começa a falar muito sobre o quê? O que é o desperdício. Dentro do Toyota Production System, né, que foi os japoneses, depois da Segunda Guerra, tiveram que se reconstruir. Então, eles tiveram que se reinventar. E uma das coisas que é importante para eles é a eliminação de todo e qualquer tipo de desperdício. E dentro dessa palavra desperdício, que em inglês é waste, em japonês é muda, né? Então, eles sempre vão focar em alguns desperdícios que para eles eram muito importantes. Por exemplo, produção excessiva. Você produzir mais do que você precisa é um desperdício. Você começar a colocar inventário onde você não precisa também é um desperdício. Movimentação. Então, por exemplo, se você tiver dentro de uma fábrica, se você começar a analisar o que realmente a movimentação interna de pessoas, de material, é incrível como você pode eliminar essas movimentações e você ter ganhos significativos. Todo defeito de produção, qualidade, também é um desperdício, né? Eu não vou estar falando hoje nesse caso, né, que eu vou estar reportando para vocês, mas teve um exemplo de uma fábrica que eu trabalhei, que ela processava os radiadores, e apesar dele estar implícito no case que eu vou passar para vocês, era uma coisa assim absurda as falhas de produção. E era devido a processo, a gente tinha falha de produção, você tem que refazer, né? Então, toda vez que você refaz, você vai gastar 2 vezes ou 3 vezes na mesma coisa. Então, defeito de produção é uma coisa assim que dentro das fábricas é um item muito importante. Processamento. Quando você vai processar, por exemplo, você vai ter que usinar um eixo. Então, tem gente que vai usinar tudo. Fala, mas por que você usina tudo? Se você vai usar só os 2 lados, por que você está usinando tudo? Usina só onde você precisa. Então, são casos que realmente você pode eliminar algum processamento que você faz que não agrega valor, ou seja, isso é desperdício. Desperdício na operação. Qualquer operação que você está fazendo que você percebe que você não precisaria estar fazendo,
você realmente, pelo Value Stream Mapping, você acaba eliminando. E a parte de desperdício de tempo é muito importante também, devido como eu sempre falei, tempo é dinheiro. Então, por que você vai gastar um tempo excessivo, o tempo de espera, por exemplo? Tem um operador que vai ficar esperando, o outro vai estar executando, esse aqui está esperando. Esse tempo é um desperdício, que ele não está agregando valor. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre a parte de o que agrega valor, o que não agrega valor, que também é muito importante na questão do Lean. Dentro dessa questão que eu comentei com vocês, de agrega ou não agrega valor, a gente sempre tem assim, valor agregado ao negócio, a gente sempre tem que o quê? Reduzir. Ou seja, quando você faz um processo que vai ter que mudar a forma, um encaixe de um produto, né? Coisas que realmente são necessários. Você fala, pô, eu poderia fazer mais rápido, né? Então, a tendência, se você conseguir reduzir, ele está agregando valor, mas você faz mais rápido. Então, você agrega o valor, reduz esse tempo. Agora, quando você não agrega valor nenhum, e aquilo só te toma tempo, dinheiro, mão de obra, esse você tem que eliminar. Então, a gente sempre divide, quando a gente vai analisar um mapeamento, o que agrega valor para o negócio, o que não agrega valor para o negócio. O que agrega, você tem que reduzir, fazer mais rápido. O que não agrega, você tem que eliminar, né? E tem alguns aspectos que você fala assim, pô, mas tem um que não agrega, mas é necessário. Então, são coisas que você tem que analisar quando você faz o mapeamento da cadeia de valor. Toda essa parte de racionalização de processos, né, que também é importante, e eu estou passando tudo isso para vocês, porque quando a gente entrar nos casos, eu vou começar a falar um pouquinho sobre tudo isso aí para vocês, e vocês vão ver onde foi inserido todo esse processo todo aí, né? Serão coisas que você elimina ou reduz atividades que não agregam valor. Manuseio, por exemplo, né? Manuseio é um caso que você, teoricamente, se você tem que trazer o produto daqui para cá, você não agrega valor. Se você conseguisse fazer essa atividade aqui e sem precisar manusear para cá, seria uma forma de você reduzir essa atividade. Inspeção. Quando eu comecei a minha carreira na General Motors, lá em São Caetano, nós tínhamos uma área monstruosa. Então, os fornecedores entravam, vinham com as peças, e aí nós tínhamos inspetores que ficavam olhando, diversos inspetores, olhando a peça, verificando se ela atendia a qualidade antes de mandar para a linha de montagem. Ou seja, tudo isso era uma coisa que não agregava nenhum valor. Quando você transferiu essa responsabilidade para o fornecedor, falou, olha, eu quero receber a peça já validada, com qualidade e testada. Você elimina essa necessidade de você ter inspeção, né? Então, inspeção é uma coisa que não é necessária. Com relação à papelada, teve uma vez que nós fizemos um Kaizen de escritório. Nós estávamos avaliando assim, um processo de aprovação, né? Tinha que fazer uma aprovação de um projeto novo. Então, nós analisamos esse documento. Nós tínhamos 23 assinaturas dentro desse documento. Ou seja, tinha da pessoa que era o responsável pela área, tinha do gerente, do diretor. Ou seja, se você fizesse a ramificação de todo mundo que aprovava aquilo, quanto tempo você não gasta para fazer todas aquelas aprovações? Então, isso aí é papelada, é aprovação. Então, isso aí também não agrega valor. Você fala assim, mas é necessário. Sim, é necessário, mas não 23. Talvez 3, talvez 4, né? Mas 23 é excessivo. Então, você tem que ter o balanço correto, né? Outra coisa é essa parte de você ter que ficar contando, manipulando, trazendo para recuperar. Tudo isso não adiciona valor dentro de uma operação. A armazenagem em estoque, como eu já falei, e os retrabalhos. Então, tudo isso a gente, na verdade, ou elimina, né, ou você reduz, ou elimina completamente, se realmente ele não é necessário. Algumas das ferramentas e metodologias que a gente utiliza para olhar tudo isso, né? Como eu já falei, o mapeamento da cadeia de valor, que é o Value Stream Mapping, que no meu ponto de vista, o Value Stream Mapping é um dos mais importantes dentro de toda essa metodologia aí, né? do Lean Thinking, porque realmente você consegue identificar onde estão os desperdícios.
Aí você vai ter, identificando esse desperdício, você vai ter que eliminá-los, né? Outra característica interessante é o 5S. Algumas empresas colocam até o 6S, tá? O 6S, eles colocam, porque são diversos, os S são diversas palavras em japonês, que são organização do local de trabalho, limpeza, segurança, né? Então, esse último 6S, algumas empresas colocam 6S por causa da segurança. Se você tiver um ambiente na qual você não tem segurança, você vai poder estar gastando muito mais do que você imagina, né? Ou seja, o operador vai deixar ficar em casa porque ele se machucou, se acidentou, ou você vai ter que gastar, ou você vai ter que trocar o operador, né? Então, são aspectos que realmente são muito interessantes e importantes nessa metodologia Lean. Nivelamento de programação. Conceito interessante também. Se você tem uma programação, o cara às vezes pede 1.000, de repente ele pede 10. Ele totalmente, você não tem um nivelamento, então você não sabe se você vai produzir mais ou menos. Então é difícil, quantos operadores você precisa? Às vezes você vai ter operador lá que você não precisa. Então, nivelamento de programação é uma coisa muito importante e que o pessoal das empresas japonesas, né, Honda e Toyota faz muito bem, e o que o italiano, por exemplo, uma Fiat ou uma Volkswagen, né, não faz, né? Então, você vê que a programação, hoje ele está pedindo 1.000, amanhã ele pede só 10. Né? Então, você acaba confundindo a sua operação e, por consequência, você acaba passando para os seus fornecedores, né? Então, fica assim, o gerenciamento do caos, né? Então, nivelamento é importante. A otimização do fluxo é uma coisa que eu vou mostrar um pouquinho para vocês num desses cases que a gente vai mostrar. E a parte de troca rápida. Quando você tem, por exemplo, uma série de produtos que você tem que fabricar e na mesma linha de montagem você tem que trocar as ferramentas, né? Então, você tem que fazer um ajuste na sua linha de operação para você começar a produzir. Então, se você realmente tiver uma demora muito rápida, primeiro que você está gastando tempo, né? Tempo é dinheiro, então trocas rápidas você vai ser mais flexível, você vai conseguir atender a demanda do seu cliente mais rapidamente. Então, também é um conceito interessante. Tem muita gente que fala assim, SMED, né? Single Minute Exchange Die, que eles falam em inglês, que é basicamente tentar evitar ter mais do que 2 dígitos, tipo assim, 10 minutos já seriam 2 dígitos, 9 já seria single digit, né? Então, isso aí é um conceito na indústria automotiva que se usa muito. Né? Falando um pouquinho dessa mapeamento da cadeia de valor, né? Basicamente, aquilo que eu falei, como eu acho que no caso do mapeamento, que é o Value Stream Map é um dos mais importantes, né? Eu sempre vejo que ele vê assim todas as atividades que a gente tem que estar observando, né? Ou seja, eu até digo aqui que é a fundação de todas as atividades do Lean, né? E de lá você acaba fazendo desdobramento para outras áreas. A diferença entre estado atual e estado futuro, quando você desenha o mapa, você fala assim, hoje está nessa situação. Você coloca as informações, você vê os tempos, se você recebe eletrônico. Antigamente a gente recebia por fax, depois passou a receber por e-mail. Depois você fala assim, pô, não daria para ser diretamente eletrônico, né? Sem até passar por e-mail, já vim direto para o teu ERP. São formas que você tem que analisar, não somente do fluxo de informação, mas a velocidade dos materiais, como você está recebendo. Ou seja, você determina o teu estado atual e você fala, poxa, do estado atual, como que eu vou melhorar para o futuro? Aí são as melhorias que você vai identificar no teu projeto. Né? Existem diversas ferramentas, né, que a gente usa, né, que a gente faz integração do Lean. Uma delas é o Six Sigma, para você ver variabilidade, né? Toda variabilidade que você tem em processo não é bom para a sua operação. Então, normalmente, se você reduzir variabilidade, você ajuda também a melhorar. Outro aspecto que é importante, né, é você realmente olhar para a parte de fluxo, né? A criação de fluxos mais rápidos, você acaba melhorando o teu processo. E na verdade, até deixei aí para vocês um livro, né, que é Aprendendo a Enxergar, que é do Lean Institute.
que basicamente ele dá algumas dicas para você, né? Como você vai identificar esse tipo de coisa na sua operação. Então, são conceitos que, às vezes, você, parando para... Se você sentar na sua operação, na frente da sua operação e começar a olhar, você vai perceber que muitas das coisas lá não são necessárias, né? E são redundantes e gastam muito tempo. Então, é mais ou menos esse conceito aí de fluxo, né? De novo, foco no cliente, aquilo que eu falei uma das primeiras falas minha foi realmente foco no cliente, realmente o que agrega valor. A gente tem que enxergar, entender o fluxo, né, dos materiais e informações, o que agrega, o que não agrega valor, essa visão geral que realmente o Value Stream Mapping te dá, e aí você vai ter o quê? Interações entre fornecedores, cliente e operação, na qual você vai ter que falar assim, onde que eu tenho que mudar aqui para melhorar esse fluxo. Então, basicamente, o Value Stream Mapping, na minha forma de ver, um dos mais importantes que a gente tem hoje na parte do Lean Manufacturing. Eu gostaria agora de entrar um pouquinho na parte dos cases, né? Basicamente, eu estou tentando acelerar um pouquinho para ver se a gente passa o case e ainda sobra um pouquinho de tempo lá no final para a gente conversar um pouco, né? Perguntas e respostas. No caso do case número 1, é uma planta de brasagem de trocadores de alumínio. Essa planta ela estava em Piracicaba, depois ela foi transferida para Jaguariúna. Hoje, ela foi vendida para uma outra empresa e ela também nem está mais em Jaguariúna, ela já está em outra cidade. Então, isso aqui é um case que é muito antigo, mas para mim foi um case de sucesso que eu sempre guardo como se fosse uma história de sucesso que a gente tem que compartilhar, né? E no segundo caso, é um caso na qual, na crise de 2008, quando a gente teve aquela crise grande nos Estados Unidos, onde o Brasil fabricava muitos veículos aqui, a produção caiu praticamente pela metade, as exportações brasileiras meio que despencaram na época, então a gente ficou com uma capacidade ociosa muito grande na fábrica. E nesse caso número 2, foi um caso na qual a gente tinha que transformar uma unidade para começar a vender serviço para fora, né? Então, quando você faz alguma coisa para dentro da sua fábrica, a gente não olhava muita coisa que a gente tinha oportunidade para melhorar. Então, a gente passou a olhar e começou a melhorar, e isso aí, na verdade, foi um case também de sucesso, na qual você reduziu o custo, melhorou, e quando as coisas voltaram, depois os volumes voltaram, foi uma grata surpresa, porque os custos foram reduzidos praticamente pela metade. Então, assim, eu vou passar esses dois cases para vocês. O primeiro case é sobre essa planta de brasagem. Não sei, eu coloquei uma foto aqui, não está aparecendo muito bem para vocês aí, mas são coisas que vocês utilizam todos os dias no carro de vocês, tá? Primeiro é o radiador do carro, né? Que o sistema de arrefecimento do motor do seu carro. O segundo é o aquecedor. Quando está frio, você tem que colocar lá no ar quente, ele tem que passar, o ar que vem de fora vai passar por esse aquecedor e ele vai aquecer o ar interno do carro. E o terceiro é o condensador. O condensador é do sistema de ar-condicionado. Ele serve para quê? Ele pega os gases, né, superaquecidos e condensam no sistema de ciclo fechado do ar-condicionado do seu carro. Então, todos esses componentes aí, se o seu carro tem ar-condicionado, ele vai ter esses 3 componentes aí, tá? Isso aí são alumínio, né? É um processo interessante que você junta uma série de componentes todos juntos, coloca num forno de brasagem, na qual ele tem uma temperatura que você determina, e ele vai, naquela temperatura, ele vai meio que liquefazer a superfície do material, e depois você reduz a temperatura, ele solidifica e brasa, ou seja, ele solda, né? Então, por isso que eles chamam de processo de brasagem, meio um processo de soldagem, né? Tem que ser uma atmosfera controlada, você tem que colocar um fluxo lá, um pó, para você evitar esse alumínio juntar com oxigênio e ficar óxido de alumínio, que você vai só fundir esse óxido de alumínio para mais de 1.200 graus. Normalmente, um processo desse, você vai estar utilizando uma temperatura de 600 graus. Então,
assim, são algumas particularidades que eu estou passando para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do que é esse processo de brasagem, né? A gente começou a olhar o fluxo. Então, a gente tinha um layout antigo, né? Desculpa pelo inglês, né? Está em inglês lá, layout antigo, e depois aqui à direita o layout novo. Ou seja, você tinha uma série de áreas dentro da sua planta na qual você fabricava os componentes para você colocar no forno. O furnace é um forno, né? E fluxo é esse pó que a gente coloca, que é um pozinho que vai quebrar o óxido de alumínio e você vai conseguir brasar numa temperatura mais baixa. Então, você olhando os layouts, você teve alguns ganhos, né, entre o novo e o antigo, e como a gente fez isso, né? Esse que é o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês, né? Basicamente, você começou a analisar o fluxo. Como que a gente recebia as peças e entregava para cada área, né? Então, a gente começou a ver, olha, recebia no supermercado, a gente chamava de supermercado, era onde você tinha todas as peças, matérias-primas, né, e componentes, e você migrava para dentro da fábrica. E então, o que acontece? Você tinha o quê? Um fluxo muito mal definido, né? Então, tinha muita cruzamento, né, de operações na qual você não tinha um fluxo muito bem definido. Então, a gente estava olhando para o fluxo. Aí, quando a gente fez os estudos, a gente acabou fazendo algumas mudanças, inclusive a gente colocou uma porta, né, um dos lados da planta, que não existia porta. Até depois, acho que eu vou mostrar uma foto, vocês vão acabar vendo. E você criou totalmente um fluxo diferente, as peças não cruzavam mais. E com isso a gente acabou ganhando uma série de áreas, né, dentro da planta, economizando área nobre, né, na fábrica. Se você tem uma redução, você pode colocar mais máquina, mais item que você possa produzir mais, né? Então, foi um ganho grande, praticamente 38% do total de chão de fábrica foi ganho, né? Então, você vê, a foto da esquerda versus a foto da direita foi mais ou menos que a gente economizou. E aqui, mais ou menos, nessa foto, você acaba vendo como era antes, né? O before e o after do Kaizen, né? Então, não sei se vocês conseguem ver aqui à direita, tem uma porta agora. Então, essa porta foi aberta. Agora, o interessante, só para dividir com vocês, a gente faz um Kaizen, a gente começa na segunda-feira e termina na sexta-feira. Então, são praticamente uma semana na qual você coloca um grupo multifuncional trabalhando junto para a gente ir lá e resolver o problema. Então, é uma coisa assim que o que vai acontecer em uma semana é uma coisa muito legal, porque você vê acontecendo no dia a dia, né? Tanto é que aquela porta lá foi arrebentada, em uma semana já tinha uma porta nova e com fluxo de material entrando por aquela porta lá, que não existia nessa que está do lado, aqui na esquerda. Então, você começa a notar, só pela foto, claro que tinha muito mais fotos, mas eu trouxe uma só como exemplo, mas os ganhos assim na fábrica como um todo foram enormes, né? E isso aí assim foi sempre olhando o fluxo, né, de materiais. Outra coisa que a gente olhou também, e é legal a gente dividir, quando a gente colocava no forno de brasagem os radiadores, a gente colocava os radiadores um do lado do outro para brasar. Então, você tinha uma temperatura que era obrigado a colocar lá para você permitir a brasagem, ou seja, era 595 graus. Acho que eu lembro até hoje, era por volta de 595 graus. Quando você ia brasar condensadores, era 610 graus, ele tinha mais massa. Então, você tinha que colocar um pouquinho mais, temperatura um pouquinho maior. Só que quando você terminava os radiadores e começava os condensadores, você tinha que gastar 20 minutos de tempo entre um e o outro. Para quê? Para você equalizar a temperatura. Então, aquela história que eu falei para vocês de variabilidade, né? Que quanto menor a variabilidade, melhor você vai ter mais qualidade no seu processo. Foi o que aconteceu. A gente tinha que sair de 595 para 610, 615, então tinha uma variação, demorava para equalizar. Então, os primeiros que passavam, as primeiras peças que passavam, elas realmente tinham um problema de qualidade. E isso daí só foi pego depois com estudos de Six Sigma, né? Que a gente realmente analisou por que estava acontecendo o problema da qualidade.
Aí nós notamos o seguinte, bom, por que eu estou fazendo só radiador ou só condensador? Não dá para a gente misturar. A gente criou um conceito na época, né, desse Kaizen, chamado Model Mix, na qual, se você juntar os dois, você não precisa fazer nem 590 graus e nem 615. A gente fazia com 600 graus. Ou seja, a gente não perdia mais aqueles 20 minutos para a gente equalizar a temperatura. Então, esse aqui foi meio que um pulo do gato que a gente determinou e realmente teve muitos ganhos aí. Aí a gente falou, bom, se a gente tem radiador, antigamente era só radiador, depois a gente passou a ser radiador e condensador. E esse miolo aqui, esse meio aqui está vazio. Por que nós não colocamos os heater core? Heater core são os aquecedores, são menores, pecinhas menores. Você colocou 2 aquecedores aqui na lateral, a gente acabou balanceando a produção devido ao distanciamento, a gente acabou vendo distanciamento e balanceamento de produção, e com isso a gente acabou transformando aquela temperatura que você tinha que ficar sempre equalizando, quando você trocava de um produto para o outro, a gente parou de ter essa equalização. Isso aí teve um ganho de qualidade. Teve dias que nós não tivemos uma falha sequer. A gente, na verdade, mandava toneladas de alumínio e em scrap, essas falhas que a gente tinha no começo, que eu mencionei, né, de variabilidade de temperatura. Teve dias que nós não tivemos 0 de alumínio. Ou seja, de 1,3 toneladas por mês que a gente jogava, a gente passou assim para uma questão de 100 toneladas, uma coisa assim, muito menor, muito menor. Então, assim, isso aqui foi um ganho excelente. Aqui eu trago um pouquinho para vocês o que foi mais ou menos esse Kaizen. Primeiro, a gente determinou os targets, né? Quando a gente começou a fazer o Kaizen, nós falamos, nós queremos reduzir 50%, né, melhorar em 50% da produtividade, e, na verdade, a gente excedeu, né? A gente acabou reduzindo um turno. Isso aqui é interessante, falar sobre turno, o máximo são 3 turnos, né? Para você ter 24 horas, são 8 horas cada turno. E nós estamos produzindo em 2 turnos, e nós estamos já tendo que ir contratar mais gente para abrir um 3º turno. Por quê? Muito problema de qualidade, e você não conseguia atender o cliente. Ou seja, o cliente pedia, você não tinha peça, porque você não tinha peça boa para entregar. Então, na verdade, quando a gente fez todo esse Kaizen, reduziu o problema de qualidade, nós fomos obrigados a trazer todo mundo do 2º turno para o 1º turno. Ou seja, nós fizemos um turno mais cheio, ou seja, nós reduzimos um turno, em vez de ir para o 3º turno, a gente acabou trazendo todo mundo para o 1º turno, e nós estávamos fazendo mais peça em um turno do que nós fazíamos em 2 turnos. Então, isso aí, na época, a empresa estava perdendo dinheiro com essa operação. Nós acabamos o quê? Fazendo assim, totalmente o turnaround desse business, somente com esse Kaizen, né? Olhando exatamente o que eu mostrei para vocês. O fluxo, a parte de displacement, né? Desses componentes que a gente brasava, né? A gente mudou o conceito para mix, tudo através de Kaizen. Efetivamos toda a parte de 5S, que aqui a gente falou 6S porque tinha seguranças também, tinha que introduzir 10 itens, a gente acabou fazendo 12 itens. Parte de ergonomia, importante, porque ergonomia é uma coisa, são peças pesadas, então, se você tem uma ergonomia boa, você não tem problema no final com os operadores, né? Chão de fábrica, 41%, se a gente levasse em consideração também alguma redução que nós tivemos fora, onde a gente fabricava o tanque do radiador, 38% dentro da fábrica, mais uma porcentagem fora onde fazia o tanque, total deu 41%, e a gente sempre falou, nós vamos colocar standard work para todas as operações, e aí nós atingimos 100%. Ou seja, tudo isso que eu passei para vocês, né, eu dou um resumo aqui, ó, em vez de 3º turno, nós passamos para um turno só, os índices de qualidade foram assim, fantásticos, prejuízo mensal que nós tínhamos passou a ter lucro na operação de 2 dígitos, e mais do que nós dobramos a capacidade da fábrica. Como é que foi feito isso? Pô, nós fizemos um planejamento, todos os projetos que a gente tinha que fazer foram muito bem listados, e durante a Semana Kaizen, a gente executou de acordo com o planejado. Então, esse foi esse case de sucesso da planta de brasagem.
Agora eu vou passar um pouquinho nessa da ferramentaria, que também aqui está sendo ferramentaria interna. Uma fábrica de rodas, uma das maiores fábricas de rodas do mundo, né, que é feita em Limeira, exportava muita roda para os Estados Unidos, roda de aço, só fabricação roda de aço. E nós tínhamos uma ferramentaria interna lá, que fabricava o quê? Os estampos, para a gente usar na produção para fabricar essas rodas. Quando veio a crise de 2008, a gente teve essa ociosidade toda do processo, nós somos obrigados, então, a tentar transformar isso aqui num centro de custo para um centro de lucro, né? Então, o presidente veio e perguntou, você conseguiria vender o serviço de ferramentas para outras empresas? Então, o que nós fizemos foi assim, vamos analisar o que nós temos, né, hoje internamente. Fizemos todo o mapeamento, né, e a gente tinha alguns desafios aí, manter experiência dentro de casa, porque o que acontecia? Eu ia mandar muita gente embora, né? Você tinha os ferramenteiros, você fala assim, o que eu vou fazer com o ferramenteiro? Manda embora. Não. Pessoa de 30 anos de casa, nós tínhamos que manter aquelas pessoas lá. E como a gente conseguiu? O desafio era reduzir custo e aumentar a competitividade da nossa ferramentaria. Tivemos que fazer o quê? Um realinhamento da cultura, porque aquela história que a gente sempre fala, né? O cara sempre batendo na roda do trem para ver por que o cara está sempre batendo na roda do trem. Então, chega uma hora que o cara fala, mas por que você bate na roda do trem? Então, a turma batia antigamente para ver se tinha trinca, né? E o cara continuou fazendo até então, nunca mais teve problema de ir, mas sempre continuava batendo na roda do trem. Então, isso é mais ou menos essa parte cultural. É muito difícil, né, você mudar uma realidade do ambiente que está colocado lá por anos, né? Então, esses eram os desafios que a gente tinha lá. Como que a gente usou a metodologia? Planejamento estratégico. Então, você fala assim, o que é o planejamento estratégico? É a gente transformar um negócio que hoje é custo para dar lucro, né? Esse o planejamento. E como a gente ia fazer isso? Kaizen, Kaizen, Kaizen. Então, para quem não saiba, a palavra Kaizen, em japonês, é melhoria contínua. É você aplicar as ferramentas Lean e transformar aquilo em melhorias. Então, a gente, utilizando essas duas ferramentas, né, uma série de Kaizens e planejamento estratégico. Então, a gente sempre chamava de metamorfose ou transformação Lean, né? Então, é mudança de cultura, sempre embutir a filosofia do Kaizen dentro daquela fábrica, olhar sempre no tripé, né, da excelência, que a gente falava que era qualidade, custo e entrega. Se olhar nesses 3 tripés e você fazer bem feito, eu tenho certeza que você vai ter uma operação que vai te gerar sucesso. A gente tem que padronizar e disciplinar, né? Foco sempre na qualidade, aquela eliminação de desperdício que a gente já falou bastante a respeito aqui, e o fluxo, criar fluxo, né? Acelerar os processos. Então, a gente focou nesses objetivos aqui e realmente levamos para frente e determinamos os objetivos, onde a gente queria chegar, né? A rapidez, né? Semana Kaizen, começar na segunda, terminar na sexta, todo Kaizen, com os objetivos. Sempre aquela história da solução simples, né? Equipe implementando coisa, o ótimo, o bom, o ótimo inimigo do bom, e a gente sempre usando esse jargão, né? E é claro que os recursos realmente no começo são escassos, né? Porque você tem muita coisa que fazer e é claro que você melhorando o processo você começa a liberar pessoas para estar fazendo mais Kaizen para você. E sempre celebrando resultados. Se você não celebra os resultados, você acaba não criando aquela o pessoal animado, o pessoal engajado, né, na transformação. Então, você sempre tem que celebrar, senão se torna uma coisa que é corriqueira, normal, isso aí não é legal. Então, foi mais ou menos essas características que a gente colocou lá na ferramentaria, né? E aí a gente sempre falava, né, na época, né, a gente sempre usava essa frase do Charles Darwin, que falava assim, a preservação de uma espécie não está relacionada ao seu nível de inteligência nem à sua força física, mas sim à sua capacidade de assimilar mudanças. Ou seja, se você não mudar, muito provavelmente você vai morrer, né? Porque as coisas mudam. Então, você tem que sempre estar se reciclando, tá mudando. E a gente usava muito isso aí lá nesse case da ferramentaria. Uma coisa foi muito legal. Usando o quê? Essa ferramenta que muitos de vocês conhecem, que é o PDCA, né? Planeja, executa, checa,
e age, né? E é um ciclo fechado, né? Então, os Kaizens basicamente são focados nisso. A gente planeja, executa, checa, age. E toda semana fazendo isso, sempre melhorando o processo. E isso aí foi basicamente a chave do sucesso lá da ferramentaria. Nesse caso desse Kaizen, nós falamos, bom, nós queremos melhorar 30%, né? Eu vou dar um exemplo de um Kaizen que nós fizemos, 30% de produtividade e a gente vai internalizar 30% do serviço. Por quê? Muitas das coisas que a gente tinha nessa ferramentaria, a gente contratava externo. A gente tinha máquina, mas contratava externo. Eu falei, que negócio é esse? Como a gente contrata externo, se é uma coisa que você tem a máquina aqui, né? Ah, mas a gente não tem um operador para fazer. Mas vamos criar um operador, né? Ou seja, você sempre tentando desafiar, né? Então, colocamos esses desafios aqui e a gente viu o que lá, né? Muita resistência para a mudança. Então, o pessoal fica muito tempo na fábrica, sempre fizeram aquilo, sempre fizeram daquela forma. Então, você tem que o quê? Motivar esse pessoal a pensar diferente, né? Então, esse é um desafio grande. A padronização também, a disciplina operacional importantíssima, que a gente tem esse grande desafio. Quando você faz a mudança, não é simplesmente muda. Você tem o que a gente chama de sustentabilidade dessa mudança. Ou seja, se você fizer a mudança e não manter essa mudança, vai voltar ao mesmo estaque. Então, você tem que realmente... Tem até um termo que me fugiu da cabeça agora o termo, mas é um termo que a gente sempre fala de sustentabilidade, é um dos termos, tá? Mas é um outro termo que me fugiu agora. Mas, basicamente, assim, fez a mudança, tenha certeza que você vai estar sempre revendo aquela mudança para você não cair no patamar, voltar no patamar anterior. Os Kaizens frequentes, porque você torna o quê? Uma cultura de Kaizen. Você vai ter um líder, um cara que vai sempre estar fazendo Kaizen lá no chão de fábrica, utilizando diversas pessoas de áreas distintas, conhecimentos distintos, né? E no início, que eu falei, recursos limitados, porque você está tentando gerenciar o caos e depois você acaba liberando, porque você vai estar melhorando os seus processos, vai acabar sobrando pessoas lá para você fazer, né? Aqui era mais ou menos o fluxo, né? Assim, é claro que aí tá mostrando uma forma bem bagunçada mesmo, porque o objetivo é a gente mostrar do jeito que era mesmo, né? Entrava de uma forma, ia para outra e cruzava muita coisa, né? O fluxo do Kaizen era assim, para a gente olhar o que estava acontecendo. E a gente tentou fazer o quê? Criar o fluxo de material chegando, informação, e aí a gente já chegando aqui no recebimento, passando para as máquinas de usinagem, ia para as bancadas, ou ia para a expedição, ou ia para fazer uma célula autônoma, porque tinha alguma montagem, alguma coisa assim. Então, criamos o fluxo, né? Com isso aí, quando você cria o fluxo, você acaba já minimizando os problemas que você tem de desperdício. Algumas das conquistas que tiveram, né? Iniciamos o pensamento Lean naquela manufatura, né? Tivemos que contagiar a equipe para... Eles estavam começando a ver aquela melhoria, e o pessoal tem que ser o quê? Engajado, né? Não é simplesmente sem impor para ele, tem que ver e participar, né? Então, ele vai ser parte do processo. A maior capacidade naquela produção, redução de custos na fabricação, os processos que não eram bem definidos, a gente acabou colocando os processos definidos e os objetivos claros. A gente facilitou a parte de treinamento de todos os operadores, né? E com isso a gente identificava melhores oportunidades, colocamos uma estrutura mais adequada para aquilo que a gente estava se propondo a fazer, quebramos uma série de paradigmas que o pessoal nunca imaginava que aquilo era possível, e você, no final do processo, você tem pessoas envolvidas e motivadas. Então, basicamente, era o que a gente conseguiu com essa mudança. Alguns números lá que a gente colocou, a gente acabou gastando 180 mil para fazer algumas coisas, a gente trouxe uma economia de 380 em menos de um ano, metade de um ano a gente reduziu aí o investimento que foi feito. Na parte de fluxo de manufatura foi otimizada, a gente teve, por exemplo, na parte de mão de obra, quando a aproximação de duas máquinas, a gente foi possível em máquinas CNC, um operador operar duas máquinas. Então, você acaba liberando pessoas, né? Porque antigamente, cada máquina tinha que ter um operador, porque era longe, né? Então, o layout ajudou bastante aqui também, e os processos aí de
planejamento e controle de produção, planejamento e controle de materiais e todo o follow-up. Aí a pergunta que eu deixo aqui, né, para reflexão para todos, né, é o seguinte: será que seria possível a gente aplicar com êxito nessas técnicas de Lean, né, pensamento Lean, nas nossas vidas pessoais? Não só na profissional, mas na nossa vida pessoal. Isso aí eu deixaria mais como reflexo para vocês, porque é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta do que a gente faz na nossa vida, no dia a dia, e a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal também, né? E eu procuro sempre estar de olho nisso, porque às vezes eu não me dou conta de umas coisas que eu faço, eu falo, putz, eu tenho que começar a parar de fazer isso, né? E aí eu ganho, é mais ou menos o exemplo da minha avó que eu falei para vocês, né? Do café, pouquinho você economiza lá, você vai economizar um caminhão de dinheiro no final da sua vida. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou deixar aí aberto para perguntas e respostas. Praticamente os 55 minutos, 5 minutos para o final aí, eu acho que deu certinho. Vamos lá, gente, agora estou aberto aí, não sei como é que nós vamos fazer para perguntas e respostas aí, fico aguardando. Muito obrigada, então, pela sua riquíssima apresentação, Marcelo, e como a gente ainda tem alguns minutinhos, a gente vai, então, para as perguntas e respostas. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Gabriela Salles Ribeiro, que diz: sou de uma área de processos Lean, mas não tenho certificação de Yellow Belt, Green Belt, etc. Você acha essas certificações essenciais para um bom profissional e aceito no mercado? Ou existem outros cursos mais atualizados e desejados? Olha, depende muito da característica da empresa, né? Tem empresas que dão muita importância para essas formações, né, de Green Belt, Black Belt, e algumas empresas não. Então, o que eu vou passar da minha experiência pessoal, né? Um determinado ponto na minha carreira, eu acabei visitando muitos fornecedores. Eu passei a ser responsável de implementar tudo isso que eu mostrei para vocês em fornecedores. Eu ia visitar fornecedor, eu mostrava para eles como fazia. Eles não tinham Green Belt nem Black Belt, né? Eles tinham o quê? Essa técnica, aprender as técnicas e faziam o arroz com feijão. Você fazer o arroz com feijão, você vai ter resultado. Agora, obviamente, eu me tornei um Green Belt, né? Não sou Black Belt, mas eu sou Green Belt. Eu percebia que você dá mais foco na parte do Sigma, né? Do Six Sigma. Então, é uma outra forma, uma outra abordagem que complementa tudo isso que eu falei. É valorizado no mercado? Sim, é valorizado no mercado. Se você fala assim que você é um Green Belt, um Black Belt, e você tem a experiência do Lean, com certeza você vai ser mais valorizado no mercado. Mas não necessariamente você tem que ter. Tá? Maravilha, muito obrigada pela resposta. E a gente tem aqui uma outra pergunta da Maria Luísa do Vale, que disse: sobre todas as técnicas para evitar desperdícios e melhorias de processos, qual que você tem expertise? Qual você considera a mais completa? Olha, a mais completa é o Value Stream Mapping, é o mapeamento da cadeia do valor. Essa você identifica, né, basicamente o seu processo como um todo, né, e a partir do momento que você identificou, aí você vai atacar. E aí são diversas ferramentas que você tem para atacar, né? Então, eu diria que o Value Stream Mapping é a mais completa. Excelente. E, por fim, Marcelo, o Gilead Doneda pediu para que você informasse mais uma vez o nome do livro que você tinha mencionado, por gentileza. Tá. Esse livro aí é do Shook, é do Lean Institute, Aprendendo a Enxergar. Maravilha, excelente. Então, nosso tempo por aqui já está acabando. Vocês que mandaram perguntas ou têm novas perguntas para fazer, assim que a gente finalizar aqui o webinar, a gente vai migrar para o momento de networking. E onde que você acessa essa sala? Aqui do lado esquerdo, é só vocês clicarem no botão Networking, assim que a gente terminar esse webinar, e clicando nesse botão, vocês vão ser direcionados para essa sala especial, para ter esse momento especial com o Marcelo, com a Carol Shinoda, e também tirar novas dúvidas, caso vocês as tenham.
E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber se você, Marcelo, queria deixar uma mensagem final para os nossos participantes. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é sempre focada na minha experiência, né? Sempre persiga os seus sonhos e com garra, com afinco e com dedicação, né? Você sempre vai alcançar os seus objetivos, tudo aquilo que você faz com paixão, que você faça com amor e faça com vontade, você com certeza vai alcançar os seus objetivos. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada, Marcelo. E, professora Carol, você gostaria também de deixar alguma mensagem? Olha, Wanda, eu adorei aqui a palestra do Marcelo, e ele fez essa provocação aqui, né, sobre como levar o Lean, essa mentalidade para a vida pessoal. Eu estudei no doutorado Propósito de Vida, Marcelo. Então, estou muito animada para a gente conversar agora no Zoom, porque vejo muitas correlações, né? Desde quando a gente precisa fazer o mapeamento do fluxo de valor, tem a ver com o que a gente tem que mapear de valor na nossa vida, nas nossas relações, Exato. no nosso trabalho, né? E até o ponto final de celebrar, né? Para a gente ter energia para continuar. Então, eu fui vendo várias conexões. Por que será que a gente desperdiça energia, foco, né? O que será que a gente tenta evitar quando fica desperdiçando? Então, eu estou cheia de vontade de conversar com você mais aí no Zoom. Não, legal, Carol, vamos conversar sim. Eu acho muito legal esse negócio de celebrar. Eu visitava uma empresa, toda vez que ela ganhava um negócio, ela tinha um sininho, ela ia lá e batia aquele sininho. Todo mundo da fábrica inteira, não era só o pessoal do escritório, todo mundo vinha celebrar, né? Então, a celebração é uma coisa legal. Eu acho que ela contagia as pessoas, né? De uma Celebrar maneira bem legal. É uma habilidade, né, que a gente precisa desenvolver. Então, vamos convidar, né, Marcelo, todo mundo aí lá para o Zoom, para a gente ter mais uma hora de interação, se ver e continuar aprendendo aí com você. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Carol, pela presença de vocês aqui. Foi uma honra recebê-los. E aos nossos participantes que também estiveram essa uma hora conosco, muito obrigada. Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes em tê-los por aqui. E só ressaltando, sábado é o nosso dia de celebrar, é a nossa grande festa do Evento Sim, com uma programação estupenda e um show de encerramento também que vai ser maravilhoso. E a gente espera vocês por lá para esse momento de celebração. E agora, eu finalizo o nosso último webinar da noite por aqui e esperamos vocês na sala de networking. Boa noite. Legal. Até já.